Olá, boa noite. Hoje é 1/4 de 2025, 1 de março, 1 de abril de 2025, na verdade. Hoje é 1 de abril de 2025, 1 do 4 de 2025. Então, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fará o seu coração. Então, para nós reinar eternamente com Deus, nós temos que seguir os ensinamentos e os mandamentos. Os 10 mandamentos, eles estão em 2 mandamentos. O primeiro e o segundo. O primeiro maior mandamento e o segundo maior mandamento. A salvação está em seguir os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Tem gente que não quer seguir. Infelizmente não vai ser salvo, vai ser condenado. Entendeu? Tem gente que é uma pedra de tropeço. Tem gente que só vive em cima da terra para atrapalhar os outros. Para atrapalhar. Para aborrecer, injuriar, atrapalhar a vida dos outros. Tem gente que infelizmente só vive na terra para isso. Lembrando que essas pessoas, elas podem infelizmente estar sendo preparadas para o lago que arde com enxofre. Porque uma pessoa que só vive para atrapalhar os outros, só vive para atrapalhar a vida dos outros, para perseguir os outros, só vive influenciando o mal aos outros, só vive querendo fazer o mal aos outros, é uma pessoa que já está condenada. Uma pessoa que está condenada. Então se livre da condenação eterna. Então, Antigo Testamento, parte 2385. 1 Crônica, capítulo 11, versículo 12. Então, tem passagens bíblicas que diz que tem pessoas que estão preparadas para o lago que arde com fogo e com enxofre. Estão condenadas. Porque a pessoa só vive para atrapalhar os outros, para fazer mal aos outros. Só vive querendo fazer o mal e querendo ver o mal dos outros. Entendeu? Por isso que a pessoa não pode reinar eternamente se a pessoa não estiver crendo, não estiver seguindo os ensinamentos de Jesus. Isso foi o próprio Jesus que falou. Deus e Jesus. Nós temos que crer, acreditar. Então, 1 Crônica 11, versículo 12. Ó. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Ahoita, ele estava entre os 3 varões. Então tinha 3 varões. Então tinha 3 varões lá em Israel, do exército do rei Davi, o filho de Jessé, que era aqueles caras valentes, aqueles caras corajosos, aqueles caras que eram temente a Deus, corajoso, e aqueles caras que venciam as guerras, as batalhas, as lutas. Eles eram valentes, eles eram fortes, eles venciam os inimigos dele na espada, na lança e no escudo. Hoje você não precisa ser valente nesse sentido, entendeu? De matar os outros, de querer ser mais forte, de querer ser melhor, de querer ser vencedor. Hoje você não precisa bater alguém, maltratar alguém para ser o melhor, não precisa matar alguém para você ser um valente, um corajoso, um herói. Ao contrário, às vezes uma pessoa que é herói é aquele que salva alguém que está morrendo em uma situação ruim, é aquele Jesus, nosso Salvador, aquele que nos ensinou palavras, ensinamentos e mandamentos para nós. Veja que eles eram heróis, eles salvavam também. E Jesus, ele nos salvou. Este esteve com Davi em paz da mim, quando os filisteus ali se ajuntaram a peleja. E o pedaço de campo estava cheio de cervada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-lhe no meio daquele pedaço e o defenderam. E feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. Então Deus promoveu um grande livramento através da vida desse homem aqui, ó, de Eleazar. Mas entenda, naquele tempo o povo servia a outros deuses, os deuses estranhos, deuses que não era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que não era o Deus verdadeiro, o Deus que salvava, o Deus que nos garantia a promessa da vida eterna, mas era um Deus falso que nos salvava. E ele muitas das vezes eles queriam fazer a vontade dele. Então Eleazar, os filisteus estavam naquele tempo
servindo a outros deuses e querendo a todo custo fazer o mal ao povo que estava lá com Eleazar, com o rei Davi. Então, Eleazar lutou e feriu os filisteus. Hoje, eu não vou dizer para você que você tem que ferir os outros, que você tem que matar, que você tem que destruir as pessoas, que você tem que destruir pessoas, para você livrar pessoas. Às vezes, uma pessoa concordar em algum acordo, fazer alguma aliança, às vezes a pessoa tirar o egoísmo, a vontade própria, aquele interesse próprio, salva muito mais do que matando pessoas. Às vezes a pessoa simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo e aceitando, confessando, se batizando e seguindo os ensinamentos, a pessoa já livra muita gente, já salva muita gente. Então Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, através da pessoa confessar Jesus e se batizar, a pessoa pode ser salva e salvar os outros. Como? Em oração, ensinando a palavra. E pode ser salvo e salvar até a família.